Caramba, eu estava no banho e chegou a estrutura completa para mim desse episódio no podcast. Foi o tempo de eu sair do banheiro, me enrolar numa toalha e cá estou eu gravando para vocês, porque esse episódio é sobre prosperidade e todo o conhecimento que eu vou colocar aqui de uma forma resumida, ele vem de alguns anos tentando entender essa energia na minha vida e entrando, né, nesse fluxo, entrando e saindo desse fluxo em alguns momentos da minha vida. E estudando muito sobre isso, buscando muitas fontes de conhecimento. Então, eu vou trazer para você hoje um resumo do que eu entendo sobre prosperidade hoje e que mudou completamente a minha vida. Bom, a primeira coisa que eu quero colocar aqui para vocês, e isso é muito importante que vocês internalizem, é prosperidade e riqueza são coisas diferentes. Ah, Érica, como assim? Riqueza tem a ver com quantidade de dinheiro. Então, você pode ter uma pessoa extremamente rica, uma pessoa bilionária, que, em teoria, seria considerada uma pessoa próspera. Mas, se essa pessoa tem muito dinheiro, mas ela não tem saúde, tempo de qualidade, alegria no que ela faz, relações saudáveis, uma vida feliz, e uma vida feliz eu não digo uma vida ausente de desafios, porque isso é impossível, né? A gente tem alguns desafios durante a vida que nos ajudam a evoluir, nos ajudam a acessar o nosso potencial, e eles são extremamente importantes. Mas eu tô falando de qualidade de vida. Muitas vezes a pessoa tem muito dinheiro, mas ela é tão infeliz com o que faz que ela não tem saúde, ela não tem tempo, esse dinheiro vai em algumas questões que acaba perdendo mais dinheiro do que ganhando. Às vezes a pessoa tem status, tem uma vida perante aos olhos dos outros que é próspera, mas quando você adentra o universo daquela pessoa, você percebe que a energia que predomina é a escassez, mesmo perante a riqueza, porque a escassez ela não tem a ver só com dinheiro. Pode não faltar dinheiro na vida dessa pessoa, mas provavelmente você vai encontrar escassez em algum lugar. Pode ser na falta de tempo, na falta de saúde, na falta de propósito, na falta de boas relações, na falta de alegria, de motivo para acordar, de tesão na vida. Então, esse é o ponto. Essa pessoa pode ser rica e ser escassa, tá? Esse é o primeiro ponto que já é disruptivo, porque a gente associou prosperidade com dinheiro. Prosperidade não é dinheiro. Eu quero que você já comece desconstruindo essa crença na sua cabeça. Bom, ok, entendemos o primeiro ponto. Não está relacionado a dinheiro. Da mesma forma que uma pessoa pode ser extremamente rica e próspera. Ou seja, essa pessoa tem tempo, ela usa bem o dinheiro, ela tem saúde, ela tá ligada com o propósito, ela tem tesão na vida. Perfeito, essa pessoa está no fluxo da prosperidade, não tem relação só com o dinheiro. O segundo ponto que eu quero trazer para vocês, que talvez seja o mais disruptivo e que se você entender isso aqui, você trabalhar em cima disso aqui, você vai transformar a sua prosperidade, a energia da prosperidade na sua vida, é aquilo que não é uma lei, é uma crença. Como assim? Bom, provavelmente você ouviu que existem profissões que dão dinheiro e existem profissões que não dão dinheiro. E que existem caminhos que dão dinheiro e caminhos que não dão dinheiro. Isso é uma lei ou isso é uma crença? Exemplo, você pinta quadros. Você ama pintar quadros. O maior tesão da sua vida, o maior entusiasmo da sua vida está em pintar quadros, mas algum dia alguém disse pra você: não dá dinheiro, você vai morrer de fome". E aí você internalizou essa crença. O que que vai se manifestar na sua realidade? Você não consegue prosperar através da sua paixão. Mas tem algum artista que pinta quadros e está ganhando muito dinheiro? Com certeza tem. Ou seja, isso não é uma lei, é uma crença. Uma das leis herméticas, que é as leis que regem o universo, é um sistema de leis que eu estudo já tem ali 6 anos da minha vida, foi como eu comecei o meu despertar da consciência. A primeira lei é o mentalismo. E essa lei diz: o todo é mente, o universo é mental. Essa lei, ela compreende que tudo é uma criação na mente de Deus. Ou seja, tudo acontece dentro da mente de Deus. Você é uma criação na mente de Deus. Você é Deus experienciando a própria imaginação, a própria criação. Só que você se esqueceu disso.
né? Para que Deus pudesse experienciar as coisas, ser separado das coisas, ele criou esse ego, né? Que traz essa separação de tudo que é. Se você tirar o seu ego, você é só energia. A ciência já mostra isso, né? A física quântica já mostra que a gente está imerso num grande campo de energia. Então, se você tira a sua percepção de quem você é, seu nome, da onde você veio, quando você nasceu, a idade que você tem, o que você faz, você, em essência, é só energia. É só um emaranhado de energia, interagindo com outras energias dentro da mente de Deus. Então, isso significa que você é, em frequência, aquilo que você na sua mente acredita que você é. Por quê? Você é criador. Se você é Deus experienciando a própria criação, você é imagem e semelhança de Deus, porque não existe nada fora da fonte. Se Deus é onipresente, onipotente, se Deus é o criador, essa grande fonte de energia, não tem como existir algo fora de Deus. Então você, como imagem e semelhança, você é Deus. Você cria a sua própria realidade. Como você cria a sua própria realidade? Através da sua percepção, através do seu sistema de crenças, certo? Então, o seu sistema de crenças, geralmente, ele começa a se formar ali do 0 aos 7 anos, quando o seu cérebro é extremamente maleável. Então, você acaba se moldando de acordo com a percepção do sistema familiar que você nasceu e do sistema social, do contexto social em que você nasceu. Então, a somatória daquilo que você experienciou, que as gerações atrás de você experienciaram e que passaram para você, é como você vai perceber o mundo. Porque, como eu falei, tudo é apenas energia. Tudo é informação em forma de ondas. Quem dá sentido e significado é você quando essas ondas te atravessam. Você tem um sistema no seu cérebro, isso é neurociência, tá? Eu saí do misticismo e trouxe a neurociência para vocês. Existe um sistema no seu cérebro chamado SARA, Sistema Reticular Ascendente, Ativador Ascendente. O que esse sistema faz? Basicamente, ele filtra a informação que é importante para você de acordo com o sistema de crenças que você tem, porque você criou esse sistema de crenças em teoria, né, inconscientemente, para sua sobrevivência. Então, o teu cérebro, ele sabe aquilo que é importante para você sobreviver. Então, se você acha que ser artista não dá dinheiro, isso é um risco para sua sobrevivência, porque aí você não vai ter dinheiro para sobreviver. O que o seu cérebro vai procurar? Vai procurar confirmação de que não dá para você ser artista, porque você vai morrer de fome. E aí você nunca vai seguir o seu entusiasmo, que é o chamado da sua alma, que é o que Deus quer experienciar através de você. Esse é o ponto. Nossa, me arrepiei inteira aqui falando isso, moveu algo dentro de mim. O teu entusiasmo é o que Deus quer experienciar através de você. O seu sistema de crenças é o empecilho, é aquilo que trava. Porque se Deus tem a oportunidade de experienciar o que ele quer experienciar, o que ele veio experienciar através de você, a prosperidade te encontra. A prosperidade flui na sua vida, porque a sua vibração atrai prosperidade, a sua autenticidade atrai prosperidade, a sua essência atrai prosperidade. Então, a gente tem o nosso livre-arbítrio como ego para experienciar essa experiência de separatividade, para que a gente possa ter experiências diferentes, para que a fonte possa saber como é ser um artista, como é ser um cantor, como é ser um médico, como é ser um psicólogo, como é ser um animal, como é ser uma ave, né? Enfim, como é ser tudo que a gente vê no mundo. Isso tudo é fruto da mente de Deus, é Deus procurando experienciar a própria criação. Você impediria Deus de experienciar aquilo que ele gostaria de experienciar? Porque às vezes é isso que a gente faz quando a gente coloca essas crenças limitantes como leis, quando elas não são leis. Elas são percepções de realidade. Elas são literalmente um treinamento cerebral. Você acreditou por X anos da sua vida que era impossível fazer determinadas coisas. A partir do momento que você começa a trabalhar essas crenças e modificar essas crenças e fazer uma reprogramação mental, energética, você começa a ver que existe um mundo de possibilidades além daquilo que você tinha colocado para você.
e que as únicas prisões e as únicas limitações são mentais ou são leis. Por exemplo, temos a lei da gravidade. Se você pular, você vai cair. Se você soltar uma caneta, ela vai cair. Isso é uma lei, isso não é uma crença. Agora, tal profissão dá dinheiro, tal profissão não dá dinheiro, não é uma lei, é uma crença. É uma forma de experienciar a vida, é um sistema cerebral treinado, são caminhos neuronais, são caminhos energéticos, impulsos elétricos no seu cérebro, viés de confirmação. Aquilo que você acredita, o seu cérebro vai buscar viés de confirmação. Então, se você acredita coisas negativas sobre dinheiro, o seu cérebro vai buscar viés de confirmação, como um mecanismo de proteção à sua sobrevivência. Mas aí tem algo muito maior do que o sistema biológico, que é a sua essência, a sua centelha divina, o Deus dentro de você. Se você tem um chamado dentro de você para fazer algo, mas você está dando justificativas que são crenças e não leis para não fazer, você está deixando de manifestar grandes coisas nesse mundo. Talvez aquilo que você veio a trazer seja muito importante não só para você quanto para outras pessoas. E a gente vive numa era tão disruptiva em todos os sentidos, porque a internet ela faz você alcançar pessoas em qualquer lugar do mundo. Então não interessa o que você tenha para falar, não interessa o que você tenha para criar, eu tenho certeza que pelo menos uma pessoa vai se interessar pelo que você tem para ensinar, pelo que você tem para vender, pelo que você tem para mostrar. E quanto mais você se coloca nessa essência divina, mais você atrai para você pessoas, oportunidades, lugares. Quanto mais você desconstrói as suas crenças, quanto mais você começa a acreditar que tudo é possível, se não é uma lei, é possível. Só que a segunda lei universal das leis herméticas é a lei da correspondência, assim dentro como fora. Por isso eu falei, as únicas prisões são mentais. Se você conseguir sair das prisões mentais dentro de você, você sai das prisões mentais fora de você. Então, qual é o primeiro ponto de mudança? É mudar as crenças que você tem sobre prosperidade. É você acessar essa centelha divina dentro de você e dar vazão a essa centelha para que ela possa se expressar através de você. E naturalmente, por Deus querer experienciar aquilo através de você, as fontes virão, as pessoas virão, as oportunidades virão. Mas você precisa acessar esse lugar de verdade interior, de autenticidade interior, de ausência de medo, né? Então, como eu falei, todas as prisões são mentais. Por que que muitas vezes a gente trava o fluxo de prosperidade na nossa vida? Porque a gente acha que tem que seguir regras de outras pessoas. Porque a gente acha que tem coisas que são seguras e tem coisas que não são. Muitas vezes algo que você considera seguro, na verdade não é seguro, acabaria com a sua vida, né? Quantas pessoas seguiram um caminho seguro e acabaram com a própria vida por ausência de propósito, por ausência de brilho, por ausência de tesão na vida? E era um caminho que a sociedade disse ser seguro. Não caia nessa falácia de segurança. O lugar mais seguro dentro de você é o lugar em que você está conectado com a sua centelha. Eu sou facilitadora de tecnologias espirituais, eu sou oraculista, eu trabalho muito com reconexão com o propósito, reprogramação energética, reprogramação mental, abertura de caminhos, limpeza de crenças, limpeza de lealdades familiares, limpeza de tudo que está no teu campo ali, impedindo você energeticamente de acessar o seu caminho. E quando eu vou fazer a leitura de campo dos meus clientes através da radiestesia, 90% está desalinhado do próprio caminho, porque perdeu o contato com a própria essência, perdeu o contato com o que veio trazer, com o que veio fazer, se fechou, entrou em muitas prisões mentais. E aí a gente precisa fazer um trabalho de resgate da essência. Porque às vezes a pessoa chega porque a prosperidade está travada, ou porque só tem relacionamentos tóxicos, ou porque só tem ali um caminho que não tá vendo sentido na vida, tá completamente mal, depressivo, depressiva. E você acha que o caminho é melhorar a saúde mental, melhorar a saúde emocional, melhorar o fluxo de prosperidade, quando na verdade eu vejo que o ponto principal de todo o meu trabalho, o ponto principal de recuperar uma pessoa e colocá-la no fluxo da abundância é recuperar a essência dessa pessoa.
É o que ela tem dentro de você, dela, é o que você tem dentro de você que te traz entusiasmo, que te traz alegria em fazer, que te movimenta, que te move. É Deus querendo experienciar a criação através de um determinado ponto de vista. Mas como a gente tem o ego, como a gente tem essa estrutura feita para a gente poder experienciar, para Deus poder experienciar, porque senão ele é tudo que existe e não há experiência sem essa separatividade, a gente se perde nisso. E aí a gente sofre e fica perdido da própria fonte. O caminho de todo mundo é se reconectar com a fonte, é se reconectar com a essência. Alguns vão fazer isso nessa encarnação, outros vão ficar encarnações e encarnações rodando nesse sistema, porque o planeta Terra é gerido por um sistema que faz você se perder. Então é como se fosse um jogo com um alto nível de dificuldade, porque as distrações aqui são muito grandes. A capacidade de criar prisões mentais e limitações aqui nesse planeta, nessa dimensão, são muito grandes. Então, o despertar da consciência é você despertar o Deus dentro de você. É você despertar essa centelha para que você possa sair desse sistema. Você está num lugar regido por esse sistema, mas ele não rege as suas decisões, ele não rege quem você é. Você, em vibração, se eleva para fora desse sistema e ele já não controla você, ele já não limita você. Mas para isso, você precisa se reconectar com a sua essência, né? E não se comparar com a jornada do outro, né? Muitas vezes você está vendo o palco, você não está vendo os bastidores. Às vezes é o que eu falei, você está vendo uma pessoa que tem riqueza, mas não é próspera. E você está almejando chegar onde ela chegou e talvez tomando um caminho que ela tomou, achando que esse caminho vai te levar para a prosperidade. Quanto o verdadeiro caminho que vai te levar para a sua prosperidade é o seu caminho, é quem você é a essência dentro de você. Então não se compare com o outro. Não faça comparações com a vida do outro, né? Cuidado com a inveja, né? A inveja, ela é uma energia que ela mostra que você tem potencial para viver coisas melhores, mas você não está vivendo. Se questione quando você tiver inveja de alguém, que é um sentimento natural, mas se você tiver consciência, você usa ele a seu favor. Por que que eu tenho inveja dessa pessoa? Qual potencial eu tenho em mim que eu não estou acessando, que me traria uma vida melhor, que me traria uma vida mais abundante? E não desejar que aquela pessoa não tenha, não desejar diminuir a luz e o brilho daquela pessoa, que é o que muitas pessoas fazem, né? Quando elas têm inveja, elas vão lá e diminuem o outro, machucam o outro, ferem o outro, tentam bloquear os caminhos dos outros, quando na verdade isso atrai mais escassez para você. Então, consciência. Iluminação não é sobre se tornar um ponto de luz, virar poeira cósmica. Iluminação é sobre você estar consciente, é sobre você trazer a luz da consciência para tudo que você faz. Não significa ausência de erro. A gente está numa realidade também regida pela dualidade. Então, existe bom e mal, existe, entre aspas, erro e acerto. No final das contas, tudo colabora para a sua evolução. Então, não se limite nisso também, né? Você pode errar e você vai errar. Iluminação não é sobre uma pessoa ausente de erros, mas é sobre uma pessoa que traz a luz da consciência para acertar cada vez mais o caminho e se alinhar cada vez mais com o caminho de alma. E às vezes é por tentativa e erro que você vai achar esse caminho. Mas a grande prosperidade, o verdadeiro fluxo da prosperidade é você encontrar dentro de você a sua essência. E essa sua essência vai abrir os caminhos para que você tenha tudo o que você precisa. Porque abundância e prosperidade não é sobre rios de dinheiro, é sobre você ter o que você precisa na hora que você precisa. E que nada te falta. Você tem o que você precisa na hora que você precisa. Muitas vezes não é sobre muito, é sobre vibrar em uma frequência em que você está tão entusiasmado com o que você faz, que é o que eu estou fazendo nesse podcast nesse momento, que você tem e você atrai tudo que você precisa para que esse momento dê certo, para que você tenha tudo o que você precisa nessa vida nesse momento. Eu te chamo agora
para você retomar essa essência, para você seguir mais o seu entusiasmo, para você entrar mais em contato com a sua centelha divina, porque você vai começar a experienciar esse grande rio que é a prosperidade. A prosperidade é fluxo, ela não é força. Isso também é uma crença. Quanto mais você se esforça, mais você prospera. Isso não é uma lei, isso é uma crença. Prosperidade é fluxo. Prosperidade é você estar tão alinhado com a sua essência que naturalmente a vida flui como um rio. As oportunidades chegam, as ideias chegam, as pessoas chegam. Então, o grande trabalho para a maioria de nós é desconstruir as prisões mentais, que são literalmente comprovadas cientificamente. São caminhos neuronais. Aquela energia, aquele impulso elétrico está acostumado a fazer sempre o mesmo caminho. Quando você começa a expandir a consciência, você começa a fazer o esforço de trazer para outros caminhos. No começo, o seu cérebro vai se sentir um pouco cansado com isso, porque vai exigir um pouco mais de energia fazer um caminho diferente. O nosso cérebro, o nosso sistema todo, ele é programado para poupar energia, tá? Vamos voltar para a ciência aqui, se você é um pouco mais cético, mais cética, né? O nosso corpo, ele foi feito biologicamente para poupar energia. Então, num primeiro momento, você mudar um sistema de crenças pode ser um processo difícil, cansativo, mas vai chegar um momento em que aquele novo sistema ele foi instalado em você e ele vira o normal, ele vira o natural, deixa de ser um esforço. E aí você começa a ver os resultados fora de você, porque isso é uma lei, lei da correspondência. E você encontra essa lei nas mais diversas tradições religiosas que tem ali conhecimentos esotéricos inseridos, né? Então, na Bíblia tem, né, assim acima como, assim, na terra como no céu. Na Cabalá você vai encontrar o topo da árvore e a parte de baixo da árvore, digamos assim, né? O céu e a terra, e todo o processo de manifestação, né? Todas as sefirôs que passa a energia até se materializar, né? Mas existe uma correspondência daquilo no plano primeiro das ideias, né? Platão também falava sobre o plano das ideias, então tudo que existe nesse plano aqui tem que passar pelo plano das ideias, é a correspondência. Então você só vai viver aquilo que você acredita que você é capaz de viver. Por isso que toda a sua expansão é um processo primeiro mental. Depois você vai ver o resultado na matéria. A terceira dimensão, ela tem uma velocidade um pouco mais lenta do que a velocidade no plano das ideias. E que bom, porque se tudo que a gente pensasse materializasse de forma instantânea, a gente estava lascado, né? A gente já está ali num momento assim que a gente vê que a criação, né, coletiva, o inconsciente coletivo, ele tem muita sombra, e mesmo com esse delay entre pensar, sentir e manifestar, a gente já tem muito caos, né? Então, imagina se fosse instantâneo. Então, todo o universo é inteligente. Toda a criação é inteligente, ela não manifesta automático. Mas a partir do momento que você começa a fazer essa reprogramação mental, pela ciência é natural que você vai começar a ver as coisas de uma forma diferente, pelo simples fato de que a sua interpretação sobre uma mesma informação mudou. Então você passa a ver oportunidades onde antes você não via, porque você mudou os caminhos neuronais do seu cérebro. Você mudou o seu sistema de crença, você mudou o que o seu sistema reticular ascendente está programado para acessar, entende? Então, a mudança de realidade, ela é primeiro uma mudança interna. Depois você começa a manifestar as coisas no externo, porque o externo é apenas um reflexo. E ele vai acompanhar conforme você sustenta essas novas crenças, conforme você continua limpando essas crenças, conforme você continua trabalhando para substituir por crenças melhores. Então, toda vez que você se pegar se limitando, se questione: isso é uma lei ou isso é uma crença? Se isso é uma lei, ok, a princípio não há nada que você possa fazer a respeito disso. Mas se tem uma exceção à regra, aquilo já não é mais uma lei, aquilo é uma crença. E você pode ser a pessoa que vai fazer o impossível se tornar possível. Os grandes gênios da humanidade têm pouquíssimas prisões mentais. Porque, vamos pensar, mandar uma pessoa para o espaço. Teoricamente, alguém deve ter chego e falado para todas as pessoas envolvidas com isso: olha, é impossível. Está sonhando alto demais, vai muito dinheiro, impossível? Impossível. Alguém foi lá e fez, não é uma lei, é uma crença. Alguém teve a mente livre
a ponto de criar algo considerado impossível pela maioria. E o sistema de crenças da maioria é um sistema limitante. O sistema de crenças da massa é um sistema limitante. O sistema vai fazer de tudo para manter você preso nas suas próprias crenças, preso nas suas próprias prisões mentais e vai alimentar cada vez mais essas prisões mentais. Então você precisa trazer a luz da consciência para escolher com o que você alimenta a sua mente. Porque aquilo que você alimenta a sua mente, sendo o mentalismo a primeira lei universal, o todo é mente, o universo é mental, você como uma imagem e semelhança do Criador, cria a partir da sua mente, aquilo que você alimenta na sua mente vai se manifestar na sua realidade. Então seja muito crítico com as suas companhias, seja muito crítico com o que você ouve, seja muito crítico com o que você assiste, porque isso se tornará eventualmente a sua realidade. Então, precisa ter essa consciência, essa iluminação de saber que aquilo que eu coloco na minha mente, a minha mente é um grande terreno fértil. A semente que eu planto, ela pode demorar, mas ela vai nascer. Então, se você for plantar, que seja uma semente boa, que vai dar frutos bons, não é? O Bob Marley tem uma frase de uma música dele que ele fala assim: se emancipem da escravidão mental. Ninguém além de vocês mesmos pode libertar a sua mente. Eu acho essa frase sensacional. Bob Marley, no geral, né? Ele traz muita expansão. E essa frase, ela resume: se emancipem das prisões mentais e vocês vão ver quantas coisas estão disponíveis para vocês no universo. O que vocês conseguirem criar na mente de vocês, vocês conseguem criar fora. Acho que o Walt Disney falou, né? Se é possível sonhar, é possível fazer. Então, se inspire nas pessoas que pensam longe, se inspirem nas pessoas que vão mais longe, se inspirem nas pessoas que provaram que é possível, que você vai começar a ver quantas coisas são possíveis para você. Se você precisa de ajuda para limpar a sua energia, para reprogramar suas crenças, para ter um impulso inicial, eu faço um trabalho sensacional com a radiestesia, com cura multidimensional arcturiana, com a energia dos dragões divinos. A gente consegue trabalhar muito a facilitação de todo esse processo para você. Então, me chama pelo WhatsApp, vai ficar aqui na descrição do vídeo, tá? Me segue nas outras redes sociais também, eu tô sempre postando conteúdo, feedbacks dos trabalhos que eu faço. Já temos muitas pessoas que passaram pelo meu atendimento e que tiveram a vida modificada e que tiveram muitas crenças desbloqueadas e que tiveram ali uma grande expansão e um grande avanço na vida. Então, se você precisa de ajuda para esse pontapé inicial, é um prazer ajudar a todos que chegam até mim, é um prazer servir no meu propósito, é o que eu amo fazer, é o que me faz feliz e é o que me coloca nesse fluxo de prosperidade. Então, me acompanha pelas outras redes e se você precisa de ajuda, me chama. Como forma de colaboração, como forma de troca, dá um like nesse vídeo, manda esse vídeo para alguém que você sente que precisa ouvir essa mensagem, que vai expandir a consciência, vai trazer uma possibilidade da pessoa se expressar mais, entrar mais em contato com a própria essência, ou uma pessoa que você imagina que precisa da minha ajuda como facilitadora, envia esse vídeo, deixe seu comentário aqui e até a próxima. Ah, e eu quero que você me conte se esse vídeo te tocou, se você decidiu expandir, se você decidiu criar algo que você vinha postergando, se você decidiu entrar no seu caminho de alma. Por favor, compartilhe comigo o que você faz, o que você colocou no mundo a partir desse vídeo, que eu vou ficar muito feliz de saber que eu pude fazer essa ponte entre algo que a fonte quer experienciar e quer colocar no mundo e essa energia ser manifestada no plano externo. Então, por favor, me conte o que esse vídeo te inspirou a colocar no mundo.